E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegantis Lover e nesse canal te ajuda a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E para isso acontecer, você vai precisar de algum tipo de utensílio que tem na sua casa. Eu digo que tem porque dentre esses três que eu vou mostrar aqui, com certeza um deles você deve ter. E a boa notícia é que para fazer um queijo vegetal você não precisa ter um equipamento super potente de última geração e que vai ter que comprar. Não, você consegue fazer queijos vegetais com o que você tem em casa. E isso principalmente pelo que eu vou dizer agora, que isso eu não sei se de repente você já sabe, mas tem uma diversidade de queijos vegetais, né? Ou seja, a gente consegue fazer vários tipos diferentes e esses tipos diferentes, sim, é que eles vão ser mais bem elaborados por um equipamento específico. Então, quando a gente considera, por exemplo, um liquidificador ou um mixer, entre esses dois aqui vai ter um tipo de queijo vegetal que vai ser melhor fazer com liquidificador, ou vai ser melhor fazer com mixer, ou ainda melhor fazer com um blender. Então, já num primeiro momento você percebeu que a lâmina deles acaba sendo diferente, né? E depois o próprio design do copo também acaba sendo diferente. Se a gente for comparar, por exemplo, o liquidificador com o blender ele tem um fundo reto, o liquidificador já não, né? Ele tem uma certa concavidade aqui. Agora, o principal ponto que vai definir a sua escolha vai estar no tipo de queijo vegetal, como eu já falei, mas vamos explorar um pouco mais esse tipo de queijo vegetal justamente para você entender o que está por trás dessa decisão. Quando a gente vai fazer um queijo vegetal, ou a gente vai fazer a partir de uma trituração de castanhas, ou seja, você vai ter um montante de castanhas que ficaram, ou sementes, o que quer que seja, né, que ficaram de molho, e depois você vai triturar tudo isso daí para formar uma massa. Eventualmente ela vai ser fermentada e vai passar por um processo de cura. Dentro disso, você vai ter uma peça depois de algumas semanas. Uma outra maneira de você fazer um queijo vegetal é misturando alguns ingredientes. Isso vai para o fogo depois, contando com espessante, contando com geleificante, para que depois de resfriado isso, ele seja então geleificado em uma peça e aí você possa ralar, você possa cortar, enfim. Vai dar o trato que der. E uma outra possibilidade de você fazer o queijo vegetal é através de um coalho de um leite vegetal. Ou seja, você faz um leite vegetal, ou pode até comprar um leite vegetal, coalha esse leite, e daí a partir desse coalho que você vai fazer um queijo vegetal. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque esses três grandes grupos de possibilidade de fazer queijo vegetal têm uma coisa que vai orientar a nossa escolha em relação ao utensílio doméstico que a gente vai utilizar. E isso diz respeito numa relação que existe entre a quantidade de sólidos e a quantidade de líquidos. E isso daí é que orienta mais ou menos a nossa escolha. Por exemplo, para esse tipo de utensílio aqui, ele é excelente quando tem uma baixa quantidade de líquido. É praticamente triturar castanha. O blender vai ser excelente para isso. Agora, se de repente a gente for fazer um queijo vegetal não fermentado, ou um queijo vegetal híbrido que conte com iogurte na sua base, por exemplo, vai entrar com espessante, geleificante, agente de sabor e tal, aí a gente consegue utilizar esse mixer aqui, vai acabar sendo um pouco mais fácil. E esse é um ponto importante. A não ser que você queira fazer um leite vegetal para depois coalhar ele e fazer um queijo. Aí sim, o liquidificador ele acaba sendo um pouco mais fácil. Então, olha só, eu usei essa palavra por 2 vezes agora e foi intencional, porque esses tipos de queijo vegetais para esses utensílios acabam tendo essa relação em função da facilidade.
Tá? Então, a gente triturar castanhas num blender vai ser mais fácil do que a gente triturar castanhas num liquidificador. Ah, mas então quer dizer que eu só consigo triturar castanhas num blender? Não. Você consegue também triturar num liquidificador. Mas o que vai acontecer? Que no blender vai ser um pouco mais fácil. Você vai ter menos trabalho e também o resultado final ele vai ser um pouco mais liso e mais homogêneo do que num liquidificador, né? No liquidificador talvez você tenha que colocar um pouco mais de água até para triturar muito bem essas castanhas, coisa que num blender, por exemplo, você consegue se utilizar de menos líquido para triturar essas castanhas de uma maneira bem lisa e homogênea. Então, o interessante é você perceber que cada grupo de queijo vegetal, ele vai ter um equipamento que vai facilitar um pouco mais a sua vida, o que não quer dizer que você tenha necessariamente ter esse equipamento para fazer um queijo vegetal. E aí, qual é o equipamento que você usa para fazer o seu queijo vegetal? Conta para mim que a gente continua essa conversa nos comentários.